eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Logo aqui em cima, nós vamos ver os discípulos de Jesus falando com Jesus, quer que nós oremos e para que venha fogo do céu e os consuma, como Elias também fez, com os seres humanos que estavam aqui. E o Senhor Jesus fala assim para ele: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, o propósito de Jesus é salvar as almas. Amém? Isso tem que ficar claro. Todo o plano de Deus para salvar as almas. Para salvar as almas. Então, Jesus deixou bem escrito que nada pode atrapalhar essa obra. Salvar as almas. Nem isso tem que estar enraizado dentro de mim, que quem está comigo quer salvar a alma. E eu tenho que também ficar na vigilância para salvar a minha. Essa tem que ser a preocupação de todos aqueles que querem Jesus. Amém? Nós vemos aqui ele que mesmo disse: Senhor, para onde o Senhor for, eu vou. Ele mesmo falou. Mas a resposta de Jesus já revela que ele está com um sentimento enganoso. E Jesus fala isso aqui para ele: que a raposa tem seu covil, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, então, para seguir Jesus, ele acaba de falar: para me seguir, tem que estar disposto ao sofrimento. E nem onde dormir eu tenho. Amém? É o que o Senhor fala aqui para esse homem. Que ele não tem nem aonde repousar a cabeça. Se for seguindo Jesus, não vai ter nem uma cama para deitar, para dormir. Então vai passar pelo frio. E nós sabemos o que o Senhor passou. E nós sabemos o que os apóstolos passaram. Amém? Então, para me seguir, tem que estar apto para passar pelo que eu passei. É isso que o Senhor Jesus está falando com ele aqui. Amém? E o outro: deixa eu primeiro enterrar meu pai. Cuidar do meu pai que está doente. Meu pai está para morrer, está muito doente. Não estava... Era isso aqui, então deixa eu primeiro cuidar. Quando meu pai morrer, aí eu vou. Jesus também não aceita. E fala: lá tem os mortos espiritualmente. Deixa os mortos enterrar os mortos. Quanto a você, tem que pregar o meu reino, que eu quero salvar almas. Amém? E o outro diz:
deixa eu primeiro me despedir de minha família. O Senhor Jesus também não aceita, porque o reino dele não pode esperar. É alguém que olhou para trás, olhou para a família. Então é algo que ainda impedia alguém de servir a Cristo como deveria. A família. Então nós sabemos que tem os prazeres desse mundo, tem as alegrias desse mundo, tem a própria família, né? Que então o Senhor Jesus disse que isso atrapalha. Se colocasse, se o reino de Deus tem que ser proclamado, e eu não faço isso, eu não ajo de acordo com a vontade desse Senhor, do Salvador, para proteger algo temporal e passageiro, ele não aceita. Amém? Então o Senhor Jesus está falando isso aqui nos Evangelhos, e ele fala que ele veio para salvar, ele fala que o Espírito Santo que ia chegar, ia glorificar ele, o Espírito. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus depois fala assim, ele vai me glorificar. Por quê? Ele vai me glorificar porque vai receber do que é meu. Amém? Por isso me glorificará. Então toda a revelação depois nas cartas, o Espírito Santo revelou, inspirou os apóstolos, porque isso veio através de Jesus, porque ele há de receber do que é meu. Então toda a ação nas palavras reveladas, Jesus está envolvido. Amém? Então a gente tem que entender quem é Jesus. Jesus é o único meio de nós chegarmos ao céu. E a Bíblia é bem clara que até a fé, aqui tem a fé, ela não é uma obra, a fé ela não é para ser adorada, não é porque eu digo que creio que vai acontecer tudo, não é porque nem a fé a gente merecia, nem a fé homem nenhum tem condições de brotar ela dentro de si, não tem. O que nós estamos vendo é que é uma pessoa que basta crer, só falar que crê que acabou, que porque tu diz que crê, tudo vai acontecer. Não é essa fé, ela é gerada pelo Senhor. E a Bíblia manda eu tomar cuidado como eu estou ouvindo a palavra, que a Bíblia diz que eu posso ouvir e desviar o meu ouvido da correção, eu posso desviar do pecado que está sendo revelado na minha alma, eu posso desviar o ouvido, não dar atenção, ignorar aquela advertência, e a Bíblia diz que se eu ignorar aquela advertência, o Senhor não me ouve, não tem comunhão, não tem como ter. Aquele que esconde o pecado, quer esconder, Deus não ouve. A Bíblia diz que alcança a misericórdia quem confessa e deixa. Amém? Então isso é verdade. Então a maioria onde tem mentira está indo para o inferno e pensa que está salvo. Não está. Nenhum conhecimento vai salvar ninguém, porque o conhecimento bíblico liberta. Amém? Porque é a palavra de vida eterna. Então o homem, quando eu creio, foi uma obra de Deus na minha vida. Porque eu nunca ia crer sem a ação dele. Amém? Então eu creio em Deus e não faz a vontade dele, está simplesmente no engano. Não crê. É um perdido ainda que não crê. Amém? Essa é a Bíblia. Em Provérbios 28, 13 diz isso, que aquele que confessa e deixa. Eu acreditei no que o Espírito Santo falou, preciso abandonar algo, então quando vem a revelação, vem um poder sobre-humano na vida daquele que crê mesmo e abandona. Não vi verdade revelada, pecado abandonado. Amém? É o que diz a palavra de Deus. Provérbio 28, 9 diz assim, ó, que desvie os seus ouvidos de ouvir a lei, a correção, até a sua oração será abominável. Amém, irmão?
Então veja bem, se eu escutar assim, alguém revelar para mim, eu estou em pecado, e ignorar, aí depois eu vou fazer o quê? Orar. Deus abomina, porque Ele falou comigo antes e eu ignorei. Deus abomina. A Bíblia diz que nós sabemos, de João, que Ele não ouve pecadores. Santo, a Bíblia diz que justo Ele ouve, pecadores não. E aqui diz que Ele abomina. Agora, aquele que confessa e deixa, Ele age, segundo a Bíblia. Amém? Então essa é a verdade. Então, em nome de Jesus, que haja em vós, quando a Bíblia depois diz assim, que haja em vós o mesmo, que haja em vós. Então, se a Bíblia e o Espírito Santo falam assim, ó, que haja em vós o mesmo sentimento, agora dá para eu ter o sentimento que Cristo teve. Amém? Então eu vou agir de acordo com o sentimento de quem? O que estava na alma de Jesus, dentro de Jesus, eu sou capaz de revelar. E Ele sendo Deus, olha o comportamento dele. O Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Só fez a vontade do Pai. Amém? Não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então, com a presença de Jesus, eu tenho condições de revelar o mesmo sentimento dele. Então, eu tenho condições de rechaçar tudo que não presta. Há um poder sobre-humano que entra dentro de nós, quando a gente... E até por isso que a fé... Qual é o local agora aqui, em todos os lugares que fala assim, quem crê em Jesus? Todo mundo vai falar o quê? Todo mundo, mas que todo mundo está salvo? Não. É isso que tem que vir para a realidade. Aquele que crê, como diz as Escrituras, crê nele como diz a Bíblia. Não é crer do nosso jeito. Amém? Não é crer do nosso jeito, não é crer, eu creio em Jesus, mas deixa eu primeiro, eu creio em Jesus, estou disposto, vou em qualquer lugar, mas deixa eu primeiro, ele não aceita, amém? Como é que eu vou falar assim com o ente querido? Não dá para arrumar uma inimizade com o ente querido, não pode ser discípulo dele. Quem preserva o temporal e o passageiro não tem como. Deixa eu primeiro, não serve. Amém? Ele tem que estar em primeiro lugar. Se o meu amor for abafar o amor que eu devo a Cristo, se colocar em conflito, perdeu. O eterno é o melhor. Para mim e para ele. Quando eu coloco ele em primeiro lugar, Jesus. E é a chance do outro ser salvo. Quando eu coloco Jesus em primeiro lugar. Porque não tem, é Ele que morreu na cruz daquele jeito. É Ele que, torturado, perdoando as pessoas. Foi Ele. Foi Ele que é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, não tinha nem onde repousar a cabeça. Foi Ele que perdoou. Foi Ele que morreu. Mais ninguém. Amém? Então, e até eu crer, quando eu creio em Jesus, o mérito não é teu e nem é meu. Amém? Porque a graça é o quê? Como falam da graça, né? A graça. A graça é a fé também. Quando eu passo a crer, foi a graça dele. Amém? Não tem como, e outra coisa que eu estava meditando, não tem como eu quebrar tíbia e perônio. E daqui a 2 semanas, ainda estou ruim, não estou? Ou não? Como pode eu andar ali, vim lá de casa andando e
e saía andando com a tíbia e perônio quebrado, e as pessoas me olhando, e não consegui enxergar, eu camuflar isso. Tem como? Tem? Claro que não. Todos vão ver que eu estou com a perna quebrada. Então, o Espírito Santo, ele deixa bem claro se eu estou com a perna quebrada. E tem que deixar para poder Jesus consertar. Estamos falando de pecado. Eu não posso desviar o meu ouvido se ele falar que eu estou em pecado e eu desviar e ficar vivendo como se não tivesse em pecado. Porque é tirando o pecado que eu vou subir para morar com ele. Porque antes de herdar o reino da glória, o reino das trevas tem que sair de nós. E ele fez essa obra para que isso pudesse acontecer. Amém? Em Filipenses, capítulo 1, a nossa natureza corrupta, ela é tão miserável que muitos lugares, tomara Deus aqui, que aqui não, muitos lugares, por não, estou falando a Bíblia, mas por não mostrar o capítulo e o versículo e o livro, eu ignoro e vou vivendo como se ele que falou não mostrou na Bíblia, para poder continuar no erro. O troço é desgraçado, e por isso eu vou desviando o ouvido e fingindo que não escutei nada. Mas está repreendido, está aqui, ó. Por isso que ninguém quer estudar a Bíblia, por isso que ninguém quer ler as cartas, porque as cartas é a limpeza na alma, e a limpeza na alma ninguém quer. A limpeza na alma é mostrar o pecado, é mostrar o que tem que sair. Amém? E eu quero mais isso. Quem não quer, Quem estudou a Bíblia? Não precisa responder. Quem estudou a Bíblia durante a semana? Eu não gostava de ler, não. Mas isso aqui não é uma leitura qualquer. Quando eu comecei a ler a Bíblia, não é uma leitura qualquer, é a leitura da salvação da minha alma. Então, quando eu conheci a Bíblia, eu passei a amar essa palavra. Então, aquilo que eu detestava, o quê? A ler. Continuo detestando a ler. Imundície. Mas esse livro não. Eu passei a amar ler esse livro. E eu passei a rejeitar as outras leituras que eu amava, eu passei a odiar, para mim não me interessa. Mas esse livro não. Que esse livro me trouxe vida, como eu posso não querer estudar aquilo que trouxe vida? Como eu posso não querer pregar algo que mudou minha alma? Tem que haver uma transformação. Porque ele morreu e ressuscitou com um propósito, para mim morrer com ele na cruz e ressuscitar com ele e andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida. Agora, tem algo. Se a mensagem é a raposa tem seus covis, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não me interessa. O que tiver que passar, eu passo com o Senhor. Deixa, não, nada vai me derrubar, nada. Eu aprendi com o Senhor para fortalecer a fé. Nenhuma tristeza desse mundo, da minha parentela, pode impedir de eu pregar a palavra do Senhor e viver o que Ele quer. E eu não posso ter vergonha de nada. Eu não posso ter vergonha de rejeitar a alegria que esse mundo dá. Posso? Eu glorifico a Deus por rejeitar a alegria que esse mundo dá. Amém? Ele falou, troca esse riso aí pelo pranto.
Amém? Então, se tem, deixa primeiro minha família, deixa primeiro. O arado é a terra. Quem vai arando, se voltar faz besteira. Por isso que ele fala isso. Se voltar faz buraco, faz besteira. Ó, certinho. Quem veio não volta. Como a mulher de Ló, não volta. Se primeiro é porque ainda está preso, não serve. Primeiro ele. Amém? E quando é primeiro ele, a vida ressurreta dele entra na nossa alma. Amém? Capítulo 1 de Filipenses, diz assim no 27, somente isso, deve portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Amém? O Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito. Amém? Toda essa mensagem é para a gente estar no mesmo Espírito de fé. Amém? Glória a Deus. Fazendo o quê? No mesmo Espírito, fazendo o quê? Combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Não da gente. Amém? Não da gente. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, amém, irmão? Concedido, foi dado um presente para mim. Ele me deu isso, amém, irmão? Sabe o quê? A fé. Glória a Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, a mais ninguém, a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Amém? Ele me presenteou. Deus desceu em Cristo Jesus e fez assim, ó, toma fé. Ele me deu esse presente, tem que revelar esse presente. Que a fé vem acompanhada agora com todas as outras bênçãos. Quem quer ser honrado pelo Senhor? Só uma maneira de tomar posse dessa honra. A primeira honra, toma fé. Olha, ele me presenteou com a salvação me dando a fé. Não tinha como acreditar em Jesus, ele trabalhou para que eu pudesse crer. Crer que eu precisava de um Salvador mesmo. Não só crer, o objeto da fé é Jesus. Mas o crer também faz parte da graça em Jesus. E outra graça, padecer por ele, andando em novidade de vida. E a Bíblia diz, crê como diz as Escrituras. Quem crê como diz as Escrituras, rios de água viva, não água morta, água em movimento, uma movimentação contínua, firme, sem parar, firme e abundante, porque ele deu essa vida em abundância, constante, contínua, perseverante. Amém? É isso, em nome de Jesus. O que está atrapalhando? Está assim. Se não está assim, tem alguma coisa que primeiro está tomando conta do meu coração. E a oração foi para ser removida. Foi a voz. Primeira voz, tira a pedra. Escutar a voz dele e tirar a pedra. Depois ele, Lázaro, vem para fora. Lázaro, mortinho lá, escutou a voz dele. Prestou atenção? Só quem está mortinho que escuta a voz dele e levanta. Significa que o eu morreu. Quando o eu está de pé, as coisas temporal passageiras tomam conta. Mas quando o eu morre, levanta. Levanta, e agora como é que não vai querer adorar, glorificar, exaltar esse Senhor? A impressão que dá, que haja em vós
Porque Cristo não agradou a si mesmo, mas agradou só a Deus. Só pensou em Deus e no próximo. Que haja em vós o mesmo sentimento. As reuniões, parece que esse texto de Filipenses está ao contrário. Parece que está escrito assim o começo do versículo 5. Que não haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A impressão que dá que está assim. Que não haja em vós, não viva como Jesus viveu, não obedeça ao Pai como Ele obedeceu, que jamais tenha esse sentimento em vós. Não, a Bíblia não diz isso, diz o contrário, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que só quis edificar a vida dos outros, só quis salvar. As palavras temperadas com sal para edificação. Para edificação, é claro que as palavras têm que ser de vida eterna, senão não edifica a vida de ninguém. E não é possível nós nos reunirmos num sábado, você proclamar o evangelho no sábado, ou então se reunir com um cristão no sábado, você fica fervoroso para vir de manhã, para querer mais, para fazer mais. Agora, quando isso não é verdade, tu ignora. Mas quem desvia a correção que essa palavra impõe, quem desvia, pode ficar 70 anos orando e ele ainda rejeitando, abominando. Mas os fiéis, os justos, quando ora, ele ouve. Se ele está em primeiro lugar, pode ter certeza que ele age, ele guarda, ele fortalece. Então, em nome de Jesus, o que está atrapalhando? Então, em nome de Jesus, se foi revelado que a perna está quebrada, conserta. Não fique tentando enganar, porque assim como não dá para enganar, nenhum aleijado dá para enganar que está perfeito, com Deus também não, que a palavra revela onde nós estamos, temos que sair, o que a gente tem que deixar, porque essa Bíblia diz, deixa todo o embaraço, tem que ser revelado o embaraço. E aqui o Senhor Jesus, 3, onde o Senhor for, eu vou. Vai, está disposto a sofrer, está disposto a ser ridicularizado, está disposto a perder amizades, está disposto a ser caluniado, escarnecido, rejeitado, está disposto? Quer mesmo ir aonde eu fui? Para onde Jesus foi? Qual foi a caminhada? Carregando a cruz. Quer me seguir? Jesus está falando para esse rapaz, o primeiro. Eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para a cruz e não tenho nem onde dormir. É isso. É isso. E ele disse que se não carregar a cruz, e quantas amizades, família, quantas pessoas eu guardo a verdade para não criar problema. Então, em nome de Jesus, não tem como depois ignorar essas advertências e depois tentar orar e falar com ele. É perda de tempo. É como se qualquer um fosse falar com ele. Não é. A Bíblia diz que ele ouve os que o temem. Ele ouve os justos. Ele ouve, ele confessa e deixa. E alcança a graça. Ó, a primeira graça, toma a minha fé, te capacita a crer no meu filho. E o restante vem tudo junto. Aí, se estamos pensando, alguém pensa que vai ser honrado porque tem fé, a fé já é uma honra. E a fé ela é uma honra tão tremenda que é a fé em Jesus que me capacita com o Espírito Santo a viver tudo que Ele me pede. Essa é a verdadeira honra. Jesus foi honrado pelo Pai, não tendo nem onde reclinar a cabeça e sofrendo o que sofreu. E depois subiu para morar com o Pai. Quem quiser subir para morar com o Pai tem que passar
pelas adversidades, passar pelo que Cristo diz que tem que passar. Se alguém que diz que está nele deve ter o mesmo sentimento que houve nele. Pô, mudou. Isso é igual o que está escrito lá. Deve andar como ele andou, deve revelar o mesmo sentimento que ele teve. Amém? Se não, fora da salvação. Se não for uma resposta positiva ainda, confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri. Aí ele me ouviu, aí ele me salvou, aí ele colocou a graça dele na minha alma, aí eu consegui me livrar daquilo que me prendia. É assim que funciona com Cristo em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz em 2 Pedro, deixa todo engano, deixa, e venhamos a deixar todo engano em nome de Jesus. E o Senhor falou que é Ele que está em primeiro lugar. Quando Ele está em primeiro lugar, tudo que a Bíblia diz que vai acontecer com o cristão, acontece. Não está acontecendo, porque Ele não está em primeiro lugar. Então, qual é a libertação? Deixa o que está tomando o lugar de Jesus. O que está atrapalhando, deixa. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.